Olá pessoal, boa noite. Estou aqui porque eu resolvi responder todas essas perguntas que eu recebo no meu direct e também no meu Instagram, no WhatsApp. Eu resolvi fazer essa live para tirar todas as suas dúvidas. Separei aqui as 20 perguntinhas que mais vocês me fazem. Então a gente vai começar falando sobre clientes, né? Pessoas que me perguntam muito sobre como conseguir seus primeiros clientes. Eu tô começando na massoterapia. Como que eu faço para conseguir meus primeiros clientes? Primeiro, quando a gente vai conquistar novos clientes, a gente começa pelos mais próximos. Famílias, amigos, colegas, mas a gente tem que tirar da cabeça que tem que fazer as coisas de graça. A gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho desde o momento que a gente sai do curso. Finalizou um curso, estou finalizando um curso, você já pode começar a atender. Mas aí o que a gente faz? A gente precifica. Não necessariamente você vai cobrar um valor, né? Mas assim, cobra um valor sugestivo para que você consiga ter esse recurso para você conquistar as outras coisas. Então comece com seus amigos, familiares, mas não faça de graça. Jamais faça um serviço a troca de nada, né? Tudo tem um preço. A maca que você compra, o creme que você usa, os lençóis, tudo tem um preço. Então, quando você começar a fazer as massagens, a atender, comece com os mais próximos e cobre um valor, entre aspas, simbólico. Fala para eles assim que você vai usar esse dinheiro para fazer uma caixinha, para comprar uma maca boa, para comprar materiais, para comprar creme de boa qualidade. Então, para começar, primeiro basta querer e aproveitar simplesmente os mais próximos. Próxima pergunta, que também vocês me fazem muito. Como ter uma agenda cheia todos os meses? Antes da gente começar a falar sobre agenda cheia, a gente precisa entender quem é você e com quem você está falando. Você que já atende, né? Eu tô falando para você, massoterapeuta que já atende, há milhões de anos, você é fisioterapeuta assim como eu, que já atende há mais de 10 anos, 20 anos, e você tem uma técnica muito apurada, né? E você sempre me pergunta como que eu faço para ter agenda cheia, como que eu faço para conquistar novos clientes todos os meses. Primeiro, você tem que entender com quem você está falando. Se a gente atende todo mundo, a gente está sendo genérico demais. Então, a gente não tem por exemplo, quando você está doente, né? Está com dor no coração. Você vai num clínico geral? Ou você prefere ir num cardiologista? Você prefere ir num especialista, não é? É a mesma coisa com a parte da massoterapia. Quando a gente é genérico demais, quando a gente quer atender todo mundo, desde criança, adolescente, pré e pós-operatório, atletas, idosos, todos os públicos, a gente é genérico demais e a gente não consegue focar e nichar. As pessoas não entendem o que você fornece, o que você pode proporcionar para ela. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender quem que é o nosso público, quem que é a nossa persona. Hoje eu tenho muito claro meus dois grandes públicos, né? O da minha clínica, do meu instituto, que a gente lida com pessoas e atendimentos, né? Atendimentos humanizados, que eu e minha equipe, a gente busca trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, não é só um atendimento, a pessoa chega e vai lá, faz a massagem e resolve o problema. A gente tenta entender realmente quem é esse cliente, quem que é esse paciente. Então, eu tenho dois grandes públicos, né? O cliente final e os massoterapeutas, fisioterapeutas que estão aqui e que querem dar um up na sua empresa, quer dar um up no seu negócio, quer transformar a sua agenda em faturamento realmente previsível, né? Porque quantas das vezes você tá ali trabalhando, se matando e você não tem uma previsibilidade do mês que vem. Você não sabe quanto que vai entrar no mês que vem. Então, eu ajudo esses massoterapeutas, fisioterapeutas e profissionais da área da saúde a ter mais clareza e organizar toda a estrutura do negócio. Mas voltando a falar sobre a parte dos clientes, eu atendo o meu público mais ou menos 60%, 70%
homens. E, consequentemente, os homens vêm com as suas esposas, né? Então, são homens e esposas dos maridos. E eles são empresários. O que os empresários buscam, né? Anti-estresse, eles querem relaxar, eles querem qualidade de vida, né? Então, todos os meus clientes, a minha persona do público que a gente atende lá na clínica, no estúdio, são homens na faixa etária dos 45 anos, são empresários, são donos de clínicas, donos de restaurantes, donos de espaço, donos de bar. Então, assim, são todos pessoas da região também, né? Eu só atendo a parte de Perdizes, Pompeia e regiões próximas também. E são pessoas nesse nível que gostam de se cuidar, fazem atividade física ou jogam algum esporte, tipo beach tênis, squash, futebol, vôlei. Então, eles têm uma qualidade de vida e buscam bem-estar. Então, o meu público, ele busca bem-estar. Então, eles buscam a massagem pro bem-estar. Já a parte dos massoterapeutas, são massoterapeutas que estão passando por coisas que eu já passei, né? Então, eu falo assim pra vocês que empreender é um trajeto muito solitário, a gente quebra muito a cabeça. Mas eu não quero que aconteça isso com você, massoterapeuta, terapeuta que está me assistindo aqui agora. Então, eu encurto o caminho, né? Então, não precisa passar por todas as pedras. Eu consigo encurtar o caminho e consigo te ajudar a ser mais assertiva nas suas escolhas. Então, talvez você não precise de mais um curso, talvez você não precise fazer mais uma formação, ter mais um diploma na parede. Você precisa estruturar o seu negócio. Levei bom tempo aí para entender isso, que uma empresa não nasce da noite pro dia e que a gente quebra muita cabeça para deixar ela toda redondinha. Mas hoje, graças a Deus, eu conto com uma equipe, conto com um contador, conto com um consultor financeiro, conto com uma equipe muito boa, estrategista mesmo, e de marketing, né? Pra gente trazer tudo isso, todos esses conteúdos para você. Então, a dica que eu te dou, quando a gente busca um cliente, a gente tem que focar em quem a gente quer atender e qual técnica que a gente mais gosta de atender. Então, por exemplo, no meu caso, né? Eu amo a massagem tailandesa, Thai massagem. Então, quando eu conseguir nichar e parar de atender tudo, fazer massagem pedras quentes, massagem spa, massagem conchas, massagem relaxante de petiche, massagem todas, e eu foquei somente na Thai massagem, meu faturamento fez assim, ó, escalonou de uma tal forma, porque eu virei a referência de Perdizes. Ninguém faz o que eu faço em Perdizes. Então, quando eu busquei nichar tudo aquilo que eu fazia e foquei somente naquilo que eu era melhor, né? Tudo bem, gente? O pessoal tá entrando agora. Quando eu consegui nichar e entender que eu gosto de Thai massagem, eu sou boa na Thai massagem, e Thai massagem é o que eu faço de melhor, que eu consigo atender o público que eu quero, que são os homens empresários, pronto, acabou o meu problema de agenda. Principalmente isso que vocês me perguntam muito, né? Tudo bem? Agenda. Como ter agenda cheia? Primeiro a gente tem que entender o nosso público. E para isso, às vezes, leva anos. Ou leva um tempinho. Eu posso encurtar, te ajudar a enxergar esse público que você está buscando. A gente tem que entender também a região que você está. Então, para a gente precificar, melhorar a qualidade do preço, do valor, né? E aumentar, assim, a sua autoridade. Quando a pessoa não entende a sua autoridade, fica muito difícil, porque ela só vai pelo preço. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa chegue no seu espaço e ele tenha uma experiência que ele consiga falar, uau, o que foi isso que aconteceu? O que foi isso que eu consegui sentir aqui? E ele vai pagar o valor que for, o preço que for, porque você mostrou valor no seu serviço. Então, isso aí é uma dica de ouro. Outra pergunta aí que vocês estão falando, né? Estão me perguntando, como fazer os pacientes voltarem para as novas sessões? Se você vende sessão avulsa, você não tem previsibilidade de agenda.
E aí é aquela montanha russa, igual que eu falo aqui toda hora nos meus Reels, né? Na minha página inteira, sempre tá falando disso. Quando a gente só vende sessão avulsa, a gente vive naquela montanha russa. Mês bom, mês ruim, mês cheio, mês vazio. Dias bons, dias ruins. E a gente não quer isso. A gente quer manter uma constância e previsibilidade. Como que a gente faz para manter o cliente sempre vindo? A gente tem que fazer um planejamento de tratamento. Tira do seu vocabulário a palavra pacote. Pelo amor de Deus, pacote remete a eu tenho que dar desconto, porque eu vou fechar maior número de sessão, né? E aí entra a questão do posicionamento. Você quer dar desconto? Você pode dar alguma coisa a mais para a pessoa, facilidade de pagamento e tudo mais. Mas eu faria planejamento de tratamento. A pessoa vai vir com dor? Ok. Em uma sessão você consegue resolver a dor da pessoa? Às vezes não. Às vezes leva um tempo. Igual a própria fisioterapia em si, né? Em uma sessão, às vezes não dá para você resolver toda a questão de 20, 30, 40 anos da pessoa. Então, o que eu falo pro meu paciente, né? Na primeira sessão é uma sessão diagnóstica, eu faço toda uma anamnese, eu entendo quem é a pessoa, o indivíduo ali, não só o problema dela. Estilo de vida, qualidade de vida, o que faz, deixa de fazer, mas isso de uma forma muito genuína, de realmente você querer entender quem é aquele cliente, quem é aquele paciente. Depois que você entendeu, aí você vai montar toda a estratégia de tratamento, porque às vezes a dor dele não tá ali onde ele tá falando, é muito mais profundo. Então a gente tem que investigar a causa raiz do problema. Então não adianta você chegar e falar assim, uma massagenzinha aqui vai resolver o seu problema. Às vezes não. Às vezes vai demandar muito mais para você conseguir trabalhar naquela questão do seu paciente. Então, fazer um planejamento é legal porque mostra que você tem autoridade naquilo que você está fazendo, na técnica e no planejamento para dar aquele conforto, para dar aquele bem-estar que o seu paciente está buscando. Simples assim. E aí, com essa previsibilidade, você, por exemplo, vai vender sessões de planejamento de 4 sessões, 8 sessões, 10. Aqui na minha clínica eu costumo trabalhar com sessões de 4 sessões ou 8, porque remete a um mês mais ou menos. Um mês tem 4 semanas. E aí nas 4 semanas, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, a pessoa vem. Depende de caso para caso. Oi? Depende de caso para caso. Então, dependendo da pessoa, a gente pode fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana. Porém, se você tiver essa questão de previsibilidade, fazer esse planejamento, o cliente paga e você já deixa marcado as sessões dela. Eu tenho pacientes recorrentes, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, clientes que já têm o horário deles marcado ali. Então, assim, é bom porque ele já vai ter estabilidade, ele já sabe que aquele dia, aquele horário é dele. E raramente, os meus pacientes, assim, graças a Deus, raramente desmarcam. Só desmarcam quando eles vão viajar para Europa, para Paris, né? Então, aí eles desmarcam porque não tem, é inevitável, né? Mas assim, eu quero atender clientes assim, né? Esse é o meu público. Então, a gente tem que entender para conseguir planejar e você, assim, ter uma agenda cheia. Vou falar um oizinho para vocês, estão chegando aí, estão acenando para mim. Jorge, Ana, Cris, quem mais tem aqui? Alice, Ni. Vamos lá, então, para a última perguntinha da noite. Eu vou ler mais 2, tá? Para vocês 5 perguntinhas aí, porque senão tem bastante coisas aqui no meu inbox, então eu separei 20, mas hoje não vai dar para falar sobre tudo. Mas amanhã eu volto e eu vou continuar respondendo todos vocês. E acho que fica muito mais fácil, depois eu deixo disponível aqui essa live para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Próxima pergunta. Como conseguir clientes sem depender de indicação? Isso, todo mundo me pergunta, né? Indicação é maravilhosa, gente. Indicação é o boca a boca que a gente precisa, mas existem outros meios para você não esperar cair do céu. A gente precisa de muito trabalho e não esperar cair do céu. Como que a gente faz isso? Posicionamento,
redes sociais e Google. Google Meu Negócio. Para você que é empreendedor, para você que é microempresário, autônomo, tem o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita que vai fazer todo esse marketing de graça para você. Então, por exemplo, hoje na minha clínica... Oi, Marcelo, tudo bem? Hoje na minha clínica eu andei trabalhando durante muitos anos, desde 2019, mais ou menos antes da pandemia, com o Google Meu Negócio. Então, estruturando, né? Colocando fotos, endereços, depoimentos, pedindo avaliações dos meus clientes e principalmente colocando as fotos do que eu fazia, as fotos do meu espaço e fotos do local em si, né? Isso gera muito valor. Tem uma parte lá do Google Meu Negócio que você consegue colocar também como se fosse um blog. Questões que mais te perguntam, coisas, novidades que você quer, né? E principalmente questão de horário, agendamento, você consegue colocar por lá também e fazer os anúncios. Hoje, o Google, ele me traz 98% de novos pacientes e é uma ferramenta gratuita. Se você deixar ela bem descrita, souber configurar tudinho, ela vai te trazer clientes recorrentes sempre. Então eu te falo, você não precisa depender só de indicação. Tem o Google Meu Negócio, tem o Instagram, que é uma ferramenta muito poderosa. Quando você sabe usar, se posicionar e tem uma comunicação clara, você consegue atrair clientes recorrentes através das redes sociais, através da internet. Então assim, não dá para viver só de indicação. Então a gente tem outras maneiras aí também de você conseguir novos clientes. Parceria também, você pode fazer uma parceria com algum espaço, mas cada caso é um caso, né? Então por aqui assim eu já atendi muitas alunas que queriam fazer parceria e deu certo, né? No meu caso, eu decidi fazer parceria com algumas pessoas específicas e deu muito certo. Então a gente tem outras vertentes aí para a gente conseguir atingir novos clientes. Mas antes de atingir os novos clientes, a gente tem que cuidar dos clientes que a gente já tem. Porque uma vez que você já tem aquele cliente, ele já gostou de você. Ele já gostou da sua técnica. Ele já gostou da maneira que você trabalha. Então, ele já está encantado, já te conhece. Agora a gente tem que fazer essa retenção. Fazer com que ele volte. E para isso ele precisa se encantar. Você tem que aprender a vender. Eu te falo assim, vender, mas vender de uma maneira sutil, que é observar o cliente. Oi, Ricardo, tudo bem? Observar o cliente e ver a necessidade dele. E dar uma sugestão. Isso é venda. A venda com propósito, te falo, né? Não é você simplesmente falar assim, olha, eu tenho aqui uma chuquinha, você quer comprar? Não. Você olha a necessidade do paciente e aí você dá uma sugestão daquilo que você tem de melhor e o que você vai conseguir ajudar essa pessoa. Isso é venda, isso é marketing. Isso a gente aprende com o tempo, a gente não nasce aprendendo isso. A gente nasce com querer, de querer realmente fazer acontecer, né? Tem gente que tem um dom também, mas a venda é isso, você proporcionar aquilo que a pessoa quer e às vezes ela nem sabe, né? E você tá ali, ó, você tá ali com todos os produtos, você tá ali com o seu serviço, é só você saber falar, né? Aí a gente entra na questão da comunicação. Como a comunicação é importante para você mostrar tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você tem pro seu cliente entender o que ele precisa, que às vezes ele nem sabe o que ele precisa, então você tem que mostrar que ele precisa, né? Isso vai muito no feeling, você tem que conhecer muito o seu paciente, você tem que entender as questões dele e assim sugerir outras coisas para ele fazer. Então, por exemplo, né? Eu tenho algumas clientes que vêm lá uma vez por mês. Eu sei que uma cliente gosta muito de uma massagem no rosto. Vai fazer um procedimento e aí o que eu faço? Faço uma massagem no rosto, porque eu sei que ela gosta. E sabendo que ela gosta, quando ela está ali naquele flow da massagem no rosto que eu tô dando pra ela, entre aspas, porque é uma degustação,
E aí eu falo, né? Olha só, tem essa massagem aqui, assim, assado, que é bom para isso, isso, isso. Eu explico toda a parte técnica de uma forma que ela entenda. Eu não posso falar difícil com o meu cliente, né? Eu não posso falar linguagem técnica, ao menos que é um profissional também como eu. Mas para clientes comuns, eu falo de uma maneira simples, de uma maneira que ela entenda o que eu tô falando, que ela entenda o que ela tá precisando. E eu sei que essa pessoa ama massagem no rosto. Então eu faço explicando, potencializando tudo aquilo que ela vai querer. E aí eu faço uma proposta. A proposta é, tem lá 20 minutos, 25 minutos, você não quer fazer uma massagem? Quero. Ou assim, eu tenho um planejamento que você consegue vir aqui fazer uma massagem uma vez por semana e eu te dou alguma coisa a mais. Pode ser um escaldapés, alguma coisa. Aí eu entro na questão de cada cliente é um cliente, cada profissional é um profissional. Então eu tenho que entender exatamente aquilo que você faz. No meu caso, eu sempre ofereço um serviço, eu não dou desconto. Então, hoje eu não trabalho com desconto, eu ofereço serviços diferenciados, uma proposta de você entrar num bem-estar. Então, a pessoa não vai vir no meu espaço fazer uma massagem, ela vai ter uma experiência desde no momento que ela sai do elevador, tá entrando ali perto da minha porta, ele tá tendo já a experiência do aroma, do som, da calma, e tudo isso faz a diferença. Esses dias mesmo eu ouvi de um paciente falar, nossa, que lugar bonito, que vista bonita, né? Todo aberto assim, dá pra ver o céu, as estrelas, a lua, e à noite fica muito bonito. Ele falou, nossa, aqui já dá uma paz, né? Ele falou, gente, isso aqui não é só uma massagem, é uma experiência, né? Tem esse cheirinho gostoso. Aí ele tava falando de cheirinho, né? Que eu coloco no aromatizador um pouquinho de aroma. Dependente de cada cliente, como eu sei mais ou menos como que ele vem, eu já busco na aromaterapia algo específico para ele. Então ele já chega naquele trans entre aspas, né? Porque eu trago ele para minha energia, né? Não naquela ansiedade que ele tem, naquela estresse todo que ele tá. Então eu tento trazer ele para minha energia, dessa calma, dessa paz, da tranquilidade, que é tudo que o meu paciente precisa, né? Então é justamente sobre isso. A gente tem que entender para a gente buscar essa recorrência de cliente. Então, quem é o seu cliente hoje? Você conhece ele de verdade? Me conta aqui nos comentários, eu quero ler. A gente conhecendo nosso cliente, a gente consegue proporcionar aquilo que a gente tem de melhor, né? Tem cliente, por exemplo, que não sabe o que você faz, outro serviço que ela busca. Teve uma cliente mesmo, esses dias, né, que ela tava fazendo fisioterapia comigo, né? E aí ela tava falando de depilação, tava falando de outras coisas. E aí ela falou assim, eu preciso marcar minha sobrancelha, eu preciso marcar não sei o quê. Aí eu falei, mas eu faço sobrancelha, você não quer aproveitar? Aí pronto, eu vendi já um design de sobrancelha. Tem coisas que eu não coloco aqui no meu Instagram, tá? Porque eu já passei por muitas ramificações da parte da beleza, da estética. E hoje eu só vendo para as pessoas que vêm. Senão fica muito confuso, meu Instagram vai ter serviço para tudo quanto é lado. Então eu só vendo para os meus pacientes quando eles estão lá e eu sinto a necessidade deles. Porque hoje não é o meu carro-chefe. Então sobrancelha, design de sobrancelha, não é o meu carro-chefe. Porém, eu vendo. Eu fiz curso, fiz, né, vários workshops, curso. Então eu estou apta a fazer esse serviço. Mas eu não escancaro falando assim, nossa, eu faço design de sobrancelha. Eu vendo para as pessoas que eu vejo a necessidade. Então eu vi ali uma cliente que já estava buscando algo que eu tinha para proporcionar para ela, que ela não precisava sair de lá para ir em outro lugar, pegar Uber, ir lá, pagar um outro serviço. Eu falei, você não quer aproveitar? Eu faço também. Ela, mentira, não acredito que você faz. Eu falei, faço sim. Fiz lá rapidinho, ela amou. Falei, pronto, eu vou falar para as minhas amigas. Vendi um serviço, agreguei valor e ainda ela me indicou para outras mulheres, outras pessoas. Então é isso, é você realmente entender o seu paciente, ver a necessidade, você oferecer aquilo que você tem de melhor. Então, na verdade, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, mas no geral é isso, a gente tem que entender o paciente para justamente oferecer aquilo que a gente tem, que às vezes tá lá escondido, né? Você até tem medo de falar, né? Quem de vocês aí tem medo de falar também, às vezes porque acha que vender é uma coisa ruim, que vender eu tenho vergonha, que vender
não é legal. Tem muita gente que pensa isso. Eu já vi muitas alunas falando aqui pra mim que não sabia vender serviço, não sabia como falar pro cliente que ela tem um serviço X que custa tanto, né? Então, é um medo, é uma crença, então a gente consegue trabalhar tudo isso aí no decorrer do tempo, né? E a gente vai para a última perguntinha, porque já tá dando 7h30, a gente tem outras coisinhas para fazer também, tá? Deixa eu ver aqui. Precisa investir em anúncio ou Instagram o Instagram é suficiente? Já falei aqui, né? Instagram é uma das ferramentas. Instagram é uma das ferramentas, WhatsApp é uma das ferramentas, Google Meu Negócio é uma das ferramentas. E, gente, pelo amor de Deus, respondam as caixinhas, respondam o WhatsApp, respondam as mensagens. Vocês, massoterapeutas, fisioterapeutas, perdem muita oportunidade por não responder. Simplesmente olham e não respondem mais. Isso, primeiro, é uma falta de consideração, uma falta de respeito com a pessoa, né? Largar no vácuo. Tudo bem, tem casos que aí você olha lá e acaba esquecendo, né? Mas assim, você mandar 3, 4 mensagens e não responder a pessoa fica sem resposta, fica muito chato, né? E você, profissional, acaba perdendo a oportunidade. Vai que aquela pessoa ali era um potencial cliente e você não sabia. Vai que essa pessoa que tá te mandando mensagem era uma parceira que viu seu Instagram, que mandou mensagem porque queria te indicar alguém para parceria. Já pensou nisso? Tem gente que pede muita oportunidade, aí dá vontade assim, falar, meu Deus, dá um chacoalho assim, porque, sabe, só basta falar um oi, não estou interessada, oi, obrigada pela mensagem. Poxa, agora não dá. Simples assim. 3 segundos, custou 3 segundos, é a mesma coisa. E a mesma coisa, tem cliente que vai chegar para vocês ali, que vai querer resposta na hora. Você vai deixar ela no vácuo? Você vai deixar ela sem resposta? É a mesma coisa. Olhou o sinalzinho lá que tem mensagem para responder, responde, tá? Não deixa no vácuo não, porque parece que você não finaliza um ciclo. Você deixa ali perdido, ou você tem medo de falar não, você tem medo de desagradar, não sei, né? Cada questão é uma questão, mas aí não vem ao acaso hoje. Mas eu falo pra você, massoterapeuta, fisioterapeuta e profissional, não deixe de responder, mesmo que não seja cliente, sejam do marketing. Quantas das vezes a gente recebe propaganda, né? Eu só escrevo, não estou interessada, ok, valeu, não quero. Simples. Difícil falar não? Antigamente era. Pra mim, no meu caso, antigamente era muito difícil falar não. Mas hoje eu só respondo ok, não tô interessada, muito obrigada, não quero. Ainda mais quando tem muita gente lá mandando mensagem pra você querendo vender coisa, né? Ah, é vender curso, é vender produto, é vender alguma coisa. E você às vezes fica saturada. Mas nós, como seres humanos, bons empreendedores, a gente precisa aprender a responder todo mundo, mesmo que seja um não. É difícil falar não? É difícil, mas você vai acostumando. Você olhou, muito obrigada, mas não estou interessada. Muito obrigada pela sua mensagem, porém agora eu não consigo. Mas não deixa no vácuo não, tá? Às vezes você acaba perdendo muita oportunidade por não responder um simples oi, bom dia, boa tarde. E quando você for falar com a pessoa, você já bota tudo ali que você quer, tá? Outra questão também de comunicação. Eu falo isso muito para as minhas alunas, né? Quando você for falar comigo, especialmente comigo, não coloca só um oi, tudo bem. Eu vou responder um oi, tudo bem. Vou, mas vai demorar mais tempo do que se você colocasse, oi, tudo bem, olha, eu preciso da sua ajuda porque aconteceu isso, eu tenho uma cliente assim e ela tá com uma dor assado. Como que você faria para ajudar ela? Então, são questões assim, coloca tudo que você tem que falar nessa mesma mensagem, porque aí eu olho, quando eu tiver um tempinho eu já respondo na hora. Se você só coloca oi, tudo bem, aí vai lá, passa 3, 4 horas depois de um atendimento, eu tudo e você. Diga. O que você quer falar? Fala, né? Aí lá, mais 4, 5 horas, também 3 pontinhos. E aí, não, tá vendo que não desenrola a conversa? Aí a comunicação se perde. Se perde. É a mesma coisa você, terapeuta, com o seu paciente. Seja mais direto, né? O cliente vai chegar pra você, oi, tudo bem? Tudo e você quer agendar?
Eu tenho horário para hoje, tal e tal horário, não dá muitas opções, tá? Então eu falo isso pra gente aprender a direcionar as pessoas e não ficar nessa lenga-lenga aí e não desenrolar nenhuma conversa. Isso a gente tá falando de comunicação mais assertiva. Então, trate com carinho todas as pessoas que entrem em contato com você, responda sim ou não e seja direta, né? Então, toda vez que você for mandar uma mensagem, colocar uma mensagem ali, seja lá, coloca tudo ali que você tá querendo resolver, que aí quando a pessoa olhar sua mensagem, ela já vai te responder sobre aquele assunto e não ficar com aquela bate e volta ali e você não conseguir desenrolar uma conversa, né? Então, voltando lá ao nosso assunto, né? Precisa investir em anúncio? Eu acho que no momento depende. Se você já tá bem estruturada, se você já sabe o seu público, se você conhece muito bem a sua persona, se você tá estruturado no seu Instagram, no seu site, nas redes sociais todas, aí é legal. Aí você consegue sim trazer leads de qualidade. Mas se você tá começando agora, não tem dinheiro, não faz anúncio agora não, sabe? Não vale a pena. Vamos começar com as ferramentas que você tem gratuita. Instagram, Google Meu Negócio, WhatsApp, outras redes sociais, né? O TikTok, Kawaii e também a questão de indicações. Eu acho que vale muito a pena fazer movimentos e ações para indicação. Como assim, né? Então, por exemplo, você tem uma cliente que vem sempre com você. Tudo bem? Você tem uma cliente que vem sempre ali com você. E aí, ela decide te indicar, né? Se ela te indicar 2, 3 clientes, por que não você não dá um mimo para ela? Não tô falando de mimo monetário, né? Pode ser um mimozinho, um presente que você tem aí na sua clínica ou uma degustação de um serviço que você faz. Não precisa ser 1 hora de massagem, por exemplo. Pode ser 15 minutos a mais quando ela for fazer algum procedimento com você. Então, eu acho que são questões muito legais, a pessoa se sente valorizada, ela sente gosto de te indicar, e aí sim vai ter sempre clientes recorrentes vindos de indicação. Mas você sempre faz essa premiação, você sempre dá um mimo, né? E isso é muito legal. Então, existem várias maneiras de você conseguir trazer esses clientes para você, fidelizar e ter a recorrência para ter uma agenda cheia. Então, assim, nada é da noite pro dia, nada é sorte, né? Então, a gente tem que fazer uma construção, uma estruturação de todo o seu negócio. E, pensando nisso, eu desenvolvi um negócio. Gente, eu tava falando aqui, né? Um projeto incrível que eu não vou conseguir abrir para todo mundo, mas eu vou fazer uma análise da sua clínica, um raio-x da agenda cheia, ao vivo aqui, somente para 5 clínicas. Então eu vou sortear, depois que fizer as inscrições, que eu vou soltar mais tarde, vou sortear só 5. Eu vou ler um por um da inscrição de vocês e selecionar 5 clínicas para fazer esse diagnóstico da agenda cheia. Como que funciona isso, né? Eu vou entender o seu negócio, eu vou entender quem que você é, público que você atrai, o quanto que você está faturando hoje e o quanto você quer faturar. Então, por exemplo, né, tem gente aqui que está começando agora, está em torno de R$1.000 a R$3.000 e quer atingir R$10.000. É possível. Então, eu vou entender todo esse cenário seu e vou fazer o diagnóstico aqui ao vivo numa live. Então fica ligadinho que essa semana tem muita coisa boa. Eu vou soltar muitos conteúdos aqui para ajudar vocês e também o link do formulário de ativação para vocês colocarem lá os seus dados, tudo bonitinho, eu conhecer um pouquinho vocês. Então eu fico por aqui nessa live. Obrigada a todo mundo que compareceu aqui. Eu vou deixar salvo para vocês verem depois, tá bom? E amanhã tem mais. Muito obrigada a todos e uma boa noite.